Fala galera, professor Leandro na área. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de eletrostática e vamos falar sobre a lei de Coulomb. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, a lei de Coulomb basicamente é a lei que vai estabelecer a força de interação entre cargas elétricas. Para quem não está lembrado, interação nós só temos duas, que basicamente é a repulsão que ocorre quando os corpos estão carregados com o mesmo sinal, tá? Ou positivo e positivo, ou negativo e negativo. Ou a atração, que ocorre quando os corpos estão carregados com sinais opostos, ou quando um corpo está eletrizado e outro está neutro, tá? Em ambos esses casos, esses dois últimos casos que eu falei, vai ocorrer a atração, tudo bem? Então a lei de Coulomb, ela vai justamente estabelecer a intensidade da força dessas duas interações. Bem, a lei de Coulomb ela é proporcional ao módulo das cargas, ou seja, quanto mais carregadas as cargas, maior a interação entre elas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Vamos ter uma aulinha justamente para falar sobre essa condição do inversamente proporcional, tudo bem? Mas por hora, bora aprender a fórmula dela que basicamente fala que a força eletrostática é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, onde o F é a nossa força eletrostática, toda a força é dada em Newton. K0, tá, ou K, em alguns livros aparece, é a constante eletrostática. A constante eletrostática, a unidade dela, eu não gosto muito de colocar em sala de aula, tá? Mas ela é importante, como toda e qualquer unidade, e ela é dada por Newton, metro quadrado, coulomb ao quadrado. Às vezes buga um pouquinho tua cabeça, mas é essa a unidade dela. Mas não te preocupa, que como é constante, tu tens que meio que decorar, né? Por exemplo, se eu perguntar para ti quanto vale π, não precisa me responder. Tu já sabe quanto vale, né? 3,14. Falou em π, tu lembra de 3,14. Então, o K0 é mais ou menos isso. O K0, tá? A constante eletrostática, geralmente ela é apresentada no vácuo, que é o meio que nós estudamos a maioria dos fenômenos, que nós resolvemos a maioria das questões. Ele tem um valorzinho, tá? Que é 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Não esquecer que enquanto estivermos falando de eletrostática, essa constante vai aparecer. Bem, e Q1 e Q2 é a nossa carga elétrica. Primeira aula que a gente teve, não foi? Foi falando sobre carga elétrica. E ela é dada em Coulomb. E, para finalizar, nós temos o D, que é a distância entre os corpos, gente. Tá? Muita atenção que a distância entre os corpos obrigatoriamente tem que ser em metro. Então é comum a questão apresentar unidades de medidas como milímetro, centímetro, decímetro. Tu precisa transformar para metros, que senão tu vai fazer besteira na tua prova, tá? Então, para determinar a força, como nós já vimos, é fácil. F igual K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Porém, se eu quiser determinar a distância entre os corpos, é bem simples, gente. Eu vou ter que isolar esse meu desenho. Então, reagrupando, reorganizando, na verdade, a equação, nós vamos ter d ao quadrado igual constante eletrostática vezes o produto das cargas, né, Q1 vezes Q2, sobre a força. Pronto, fácil. Bem simples mesmo. Então, eu posso utilizar essa mesma fórmula da maneira que eu quiser, para determinar a distância, para determinar a carga. Tudo bem? Bem simples. Se eu quiser determinar uma das cargas, ou Q1 ou Q2, bem fácil. Eu vou colocar lá Q1, vou isolar Q1, né? Isolar esse Q1 aqui da minha fórmula original. Então, reorganizando essa mesma fórmula, tá? Aí as pessoas entram naquela parte de, eu tenho que decorar, é outra fórmula, é muita fórmula na cabeça. Não, gente. É só reorganizar, é só imaginar que está embaralhado. E a fórmula é um artifício, tá? Para te determinar o que tu queres. Então, se eu quero achar Q1, eu não tenho que ficar com medo, eu tenho que isolar Q1, é a tua incógnita. Tudo bem? E o mesmo vale para Q2, né? Mesma fórmula tranquilona. Então, isso daqui é essencial, tá? Para qualquer tipo de questão. Isso vai ficar natural para ti, mas eu sempre gosto de mostrar nas minhas aulas o quanto uma fórmula ela pode ser destrinchada, tudo bem? Então, bora para o exercício, cara? Então, tá aqui nosso exemplo.
Um exemplo bem tranquilo. A aula de hoje é basicamente para te pegar o conceito da lei de Coulomb, certo? E as próximas aulas nós vamos fazer alguns tópicos ainda sobre lei de Coulomb, só que de uma maneira assim um pouquinho mais aprofundada. A gente vai mexer um pouquinho com a álgebra da coisa, com a parte vetorial, pois a força eletrostática é uma grandeza vetorial, tudo bem? Então essa aula meio que vai ser dividido em 3 tópicos, 4 tópicos, tudo bem? É só acompanhar a gente no Google Classroom que vamos estar lá com as nossas apostilas e material de apoio, não te esquece de tirar dúvida. Então, bora ver a questão, cara. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulomb, tá? E 2 milicoulomb são separadas no vácuo a uma distância de meio metro, 0,5 metros, né? Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Então, gente, não esquecer, tá? Quando você lê uma questão, ela te dá valores, você começa a grifar, risca, a prova é tua, o caderno é teu, o livro é teu. Então marca para a gente poder identificar logo de primeira para não ficar lendo a questão toda vez. Ele só quer que a gente determine o módulo da força. Tudo bem? Então começa a anotar lá no cantinho, ó, Q1 nada mais é do que 1 microcoulomb. Esse símbolo bem aqui, essa letra grega, se eu não me engano é mu, toda vez eu esqueço. Ela é o símbolo para essa expressãozinha bem aqui, ó, 10 a menos 6, essa base 10, tá? Então sempre que aparecer esse mu, esse uzinho, esse y que o pessoal fala, ele simboliza 10 a menos 6. A carga 2, 2 microcoulombs. O m minúsculo ele vai representar 10 a menos 3. Aí ele fala que elas estão separadas no vácuo, né? Opa, super importante essa palavra, a uma distância de meio metro. Então, a distância é meio metro e como elas estão no vácuo, né? Nós temos a nossa constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, certo? Então, calculando isso daqui, como a questão pede o módulo da força, F igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, substituindo os valores, 9 vezes 10 a nona, né? O nosso K0, 1 vezes 10 a menos 6, Q1, 2 vezes 10 a menos 3, Q2, e nossa distância ao quadrado é meio ao quadrado. Então, já fazendo os cálculos aqui, 9 vezes 1 9, vezes 2 vai dar 18. Aí, como você tem multiplicação de bases iguais, nós já comentamos bastante nas aulas anteriores, você conserva a base, né? E faz a soma algébrica dos expoentes. Aí vai ficar 9 menos 6 menos 3, 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. Pequem por excesso nessa hora, gente. Deixe bem organizado, tá bom? Para não ter erro depois. Ah, Leandro, mas eu sei matemática, não sei o quê. Beleza, cara. Faz aí rápido. Eu sei que tu manja de matemática, mas essa aula daqui é para todo mundo, né? Tanto para quem manja quanto para quem não manja. Então, é melhor pecar pelo excesso nessas horas. Turma, aqui 9 menos 6 menos 3, né? Esse expoente ele vai dar zero. Então, o que que vai acontecer? Toda base elevada ao expoente zero é a mesma coisa que 1, né? 2 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1 milhão elevado a zero é 1. Aí você só tem que se preocupar com essa pequena divisão agora. 18 sobre 0,25. Bem, 18 dividido para 0,25 até onde eu sei, fazendo cálculo, né, fazendo nossa divisão, vai dar 72 newtons. Então, a força de interação entre as cargas vai ser de 72 newtons. E ainda digo mais, galera. No enunciado, se a questão pedisse se a força de atração é repulsão, é só olhar os sinais das cargas. Ambas as cargas são positivas? São. Então, positivo repele positivo, né, galera? Essa é a nossa linha de hoje de lei de Coulomb, é a primeira, tá? Vai ter uma sequência. Então fica ligado e também presta atenção que nas próximas aulas eu vou estar deixando um link para as turmas novas que a gente está abrindo, que vai falar sobre óptica e mecânica, tá, galera? Então continue assistindo o nosso canal e Física é o Poder. Valeu!